Dando. Olavo Soares foi atrás dos próximos da fila, é isso? Boa noite, Olavo. Boa noite, Madeleine. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Olha, talvez seja os próximos da fila, porque assim, até esse pedido de prisão que o Moro apresentou agora há pouco, uma notícia que acabou de acontecer, que a gente está ainda vendo as repercussões dela, o PT estava adotando o mesmo discurso que tem adotado nos últimos meses, que Lula é inocente, que Lula é vítima de um golpe das elites e que Lula é o candidato do partido para a eleição de 2018. O habeas corpus, a negativa do habeas corpus que foi efetuada ontem pelo Supremo não mudou em nada, não tinha mudado, pelo menos até agora, não tinha mudado em nada a abordagem do PT. Tanto que o partido fez hoje uma espécie de reunião de emergência na sede do Instituto Lula, em São Paulo, com essa ótica, com a ótica de que nada mudou, de que o partido continua unido, o partido continua coeso para defender o nome do Lula nas eleições. Lula, que, segundo eles, é inocente. Quem falou com a imprensa hoje pela manhã foi a presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann. A gente separou um trecho para vocês darem uma olhada na manutenção do discurso por parte da Gleisi e do PT. Confiram. O presidente Lula continua nosso candidato, primeiro porque é inocente. E, portanto, se é inocente, ele tem direito a se candidatar e não tenho dúvida, se candidato for, tem tudo para se eleger o próximo presidente do Brasil, é o que indicam as pesquisas. E segundo, será candidato porque a candidatura dele não pertence mais ao Partido dos Trabalhadores. Já é a candidatura de uma parcela expressiva do povo brasileiro. Cabe a nós defendê-lo e viabilizá-lo. Do lado dos opositores ao Lula, a reação ao julgamento de ontem, as reações, melhor dizendo, estão sendo bem diferentes entre si. O deputado Jair Bolsonaro, do PSL, que em todas as pesquisas tem aparecido em segundo lugar nos cenários em que o nome do Lula é considerado, divulgou um vídeo na manhã de hoje em que ele dizia que o Brasil marcou um gol contra a corrupção. No entanto, nesse vídeo, o Bolsonaro não cita o nome do Lula e ele dedica a maior parte do vídeo não para falar sobre o julgamento, nem para falar sobre a Lava Jato, nem nada parecido, mas o Bolsonaro ele fala bastante sobre o que ele, Bolsonaro, considera que devem ser as próximas prioridades do presidente da República que vai assumir o mandato a partir do ano que vem. A gente separou também um trechinho para vocês verificarem um pouquinho dessa mensagem que o Bolsonaro divulgou nas redes sociais. No meu entender, o Brasil marcou um gol contra a impunidade e contra a corrupção, mas é apenas um gol. O inimigo ainda não está eliminado. Temos, no meu entender, que eleger no corrente ano um presidente da República, homem ou mulher, que seja honesto, tenha Deus no coração e que seja patriota. Outros líderes que adotaram uma atitude que a gente poderia até chamar de blasé em relação ao julgamento de ontem, um foi o senador Paulo Bauer, que é o líder do PSDB, ele que é de Santa Catarina, e o outro senador também, Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, que é mais um presidenciável na disputa desse ano. Eles falaram bastante sobre a conduta do Supremo Tribunal Federal, elogiaram a atitude dos ministros, mas na hora de avaliar para nós o quanto eles consideram que a possível exclusão do Lula das eleições pode mudar a corrida presidencial, eles pouparam palavras. Essa decisão não é uma decisão que influi nem na vida do PSDB e nem na estratégia do PSDB, afinal não é um problema que nos afetou, é um problema que diz respeito ao PT. Acho que o que é importante e deve ser destacado é exatamente a vigência do Estado de Direito. Uma decisão diferente poderia nos permitir afirmar que o Estado de Direito é meramente uma encenação, porque há portas abertas para se estabelecer privilégios em relação a determinadas pessoas, né? Então, isso que é importante. Agora, a questão eleitoral é secundária. Obviamente, há um vácuo à esquerda e terá que ser preenchido por alguém. Ora, ele falou sobre um vácuo à esquerda que a disputa abre. E aí, um dos candidatos que é apontado como um possível beneficiário desse vácuo à esquerda é o Ciro Gomes, do PDT. A gente foi procurar, então, uma pessoa do PDT para dar essa abordagem, para ver como o partido identificou esse habeas corpus ligado ao Lula na noite de ontem. Quem falou com a gente foi a deputada Flávia Moraes, de Goiás. Ela falou que ela concorda com essa observação que o Ciro Gomes pode ser beneficiado com a retirada do Lula do jogo eleitoral. No entanto, ela disse que ela não celebra, não comemora individualmente a prisão do ex-presidente.
E para fechar essa rodada de opiniões, nós também conversamos com o deputado federal Lelo Coimbra, do PMDB do Espírito Santo, que é líder da maioria na Câmara dos Deputados. Ele deu opiniões bem incisivas, bem firmes, em relação ao que o PT vai passar, o que o ex-presidente Lula vai passar, com a condenação dele e a confirmação, a negação, melhor dizendo, do habeas corpus na noite de ontem. Se não tivermos aí a candidatura do Lula, com certeza o Ciro cresce muito como um candidato da esquerda, né? Então a gente sabe que teria esse ganho eleitoral para o nosso candidato. Mas eu não sei se para o país é bom a gente ver aí um político que tem a força eleitoral que o Lula tem, hoje preso, né? Isso é muito forte. A saída do Lula desmonta a estratégia do PT, a saída na forma prisional, porque ele vai ficar impedido de fazer o que está fazendo, mentindo para as pessoas, e o PT mentindo como se candidato pudesse ser. Quando ele, ao entrar com o pedido de registro de candidatura, ele vai ser declarado inelegível pela lei da ficha limpa. Saindo dessa cena, os outros movimentos vão começar também a se processar com as incompatibilizações e com as ligações partidárias. Agora a expectativa que está no ar é em como é que vai ficar o desempenho do ex-presidente Lula nas pesquisas de intenção de voto. Como eu falei agora há pouco, ele é o líder nas pesquisas. E ainda não foi feita nenhuma pesquisa com esse novo cenário. O cenário da negativa do habeas corpus a ele e também com essa prisão que foi decretada hoje. A gente só lembra que o prazo final de registro de candidatura é o dia 15 de agosto. Então a gente espera ver como é que vão estar as coisas naquela data aqui daqui a 4 meses. Estou caçando aqui uma pesquisa, peraí, que eu já peguei, com o cenário sem Lula na Gazeta do Povo. O cenário sem Lula com Alckmin. Branco e nulo vão para 28%. Jair Bolsonaro fica com 20%. E quem herda os votos é Marina Silva, que vai para 13%. A minha opinião é que também há 2 fatores que ainda não estão previstos na pesquisa que tendem a influir. Lula acabou desmobilizando a esquerda a partir do momento em que ele enfiou no seu palanque, na última semana, Guilherme Boulos e Manuela Dávila. Ele limou essas 2 candidaturas. E, ao mesmo tempo, a Manuela Dávila, não sei se vocês acompanham ela nas redes sociais, acabou comprando uma briga com os evangélicos. Ela começou a ficar citando pedaços da Bíblia para rebater quem estava querendo a condenação do Lula. Só que ela faz isso, vamos dizer, sem muita intimidade. É como, sei lá, se eu fosse lá e abrisse o Alcorão e começasse a querer dar aula para um imã. Ela usa a Bíblia como, por exemplo, sei lá, como se fosse um manual de furadeira, vamos dizer assim, com esse nível todo de respeito. Então, ela comprou, vamos dizer, uma briga e desrespeitou uma fatia muito grande do eleitorado. Ele pegou o que havia de muito novo na esquerda e implodiu numa semana só. E, ao mesmo tempo, ele deu uma revigorada na Marina, que anda falando direto para o público evangélico. Numa época em que o pessoal quer mais moralidade. E que não cedeu às benesses do Lula no passado. Ao contrário dos 2 que foram subir no palanque agora. Enfim, Olavo, a gente tem aí um xadrez bom, né? A coisa vai ser bem animada, né? Vai ser bem animada. O cenário está muito vago e o excesso de candidaturas que a gente tem tido, eu acho que, se não me engano, já são cerca de 20 candidaturas já anunciadas, deixa o jogo ainda mais imprevisível. O Lula, realmente ficando de fora, vai ter um espólio muito grande para deixar. Seria natural a gente imaginar que o PT fosse herdar esse espólio, que o nome mais cotado do ex-prefeito Fernando Haddad, se ele fosse indicado, ele receberia os votos. Mas a lógica eleitoral nem sempre é assim. Até uma pesquisa que eu vi, eu honestamente não lembro em qual jornal que ela saiu,
que dizia que uma parte considerável dos eleitores de Lula votaria no Bolsonaro como segunda opção. Isso mostra o quanto o jogo está imprevisível mesmo. Então, assim, a gente se acostumou a ver aqui no Brasil, de 94, 98 para cá, tem uma disputa entre PT e PSDB. A gente tem grandes chances que agora, 20 anos depois de iniciado esse ciclo, nenhum dos dois partidos esteja na fase final da eleição. Bom, Olavo, valeu, um beijo, até amanhã. Valeu, até amanhã, pessoal. E vamos lembrar o seguinte, esta não é a única história que teve um desfecho recentemente no TRF4. Há 2 semanas, o TRF4 deu a sua palavra final num outro caso muito grave, que remonta a uma reportagem que eu cobri há muitos anos, na primeira campanha do Lula, em 2003, que é o caso Celso Daniel. Passou despercebido por muita gente, mas a Lava Jato concluiu que o PT lavou dinheiro para doar a um dos empresários presos por corrupção durante a prefeitura de Celso Daniel, Ronan Maria Pinto, e determinou definitivamente penas de prisão ao tesoureiro do PT, a Ronan Maria Pinto, que agora é dono do jornal Diário do Grande ABC, e a mais outros envolvidos. Ronan Maria Pinto era dono de uma das empresas de ônibus envolvidas nos esquemas de corrupção que acabaram terminando na morte trágica e ainda não esclarecida de Celso Daniel. O que a Lava Jato revelou? Que o dinheiro do PT foi dado a Ronan Maria Pinto. Isso aconteceu. Como? Bunlai, amigo de Lula, simulou um empréstimo no Banco Chaim. Esse dinheiro foi fazendo um caminho todo tortuoso que passou pelo frigorífico Bertin, passou por diversos outros lugares e acabou nas mãos de Ronan Maria Pinto. Todo mundo que botou a mão nesse dinheiro e passou adiante, cana. Todo mundo para cadeia. Pena confirmada. O que não foi apurado ainda. Por que o PT deu dinheiro para esse cara? Porque, aparentemente, na época, o Ronan Maria Pinto, de acordo com o que o PT dizia para a gente, era um inimigo de Celso Daniel. Ele era um dos mauzinhos. Então, como que o PT deu dinheiro para a gente? Como que o PT deu dinheiro para a gente assim? O que está na sentença. O que está na sentença. Na sentença, o juiz escreveu, o desembargador escreveu. De acordo com o Ministério Público, o repasse de dinheiro foi fruto de chantagem. Qual a natureza da chantagem? Não sabemos. É algo que ainda está para ser esclarecido. O processo penal que envolve a morte de Celso Daniel ainda não foi encerrado. 11 pessoas envolvidas nesse processo, entre testemunhas, peritos e etc., tiveram mortes esquisitas de 2003 para cá, a maioria por assassinatos. Então é um outro caso que também está tendo seu desfecho agora no Tribunal Regional Federal da 4ª Região.